bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. Convite é o de sempre, você já sabe. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira, 7 de fevereiro. Vamos de destaques. Garimpeiros pedem prazo e voos para conseguir sair de terra Yanomami. Polícia Federal cumpre mandados contra policiais militares na 5ª fase da Operação Lesa Pátria. Nos destaques internacionais, mortes em terremoto passam de 5 mil e a comunidade internacional se junta para ajudar a Turquia e a Síria. E a gente traz um alerta sobre o novo cigarro eletrônico que promete liberar vitaminas ao ser inalado. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A Polícia Federal realiza nesta manhã a 5ª fase da Operação Lesa Pátria contra os envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. As equipes cumprem 3 mandados de prisão temporária, 1 de prisão preventiva, além de 6 de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Entre os alvos da operação, há policiais militares suspeitos de omissão e conivência no dia das depredações. O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, João Eduardo Naime Barreto, foi preso. Ele era o comandante de operações da PM durante os atos golpistas do dia 8. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição de Estado Democrático de Direito, associação criminosa, destruição de bem especialmente protegido, entre outros. E o Brasil aceitou participar como país garantidor das negociações de paz entre o governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional. O Itamaraty divulgou em um comunicado que é com satisfação que o Brasil volta a integrar o processo, fundamental para a consolidação da paz na Colômbia e de grande importância, por consequência, para a região e o mundo. O governo de esquerda da Colômbia e o ELN propuseram em novembro a incorporação do Brasil, Chile e México como garantidores no processo, após a retomada das negociações suspensas desde 2019. O anúncio feito nesta segunda-feira pelo Itamaraty reflete a guinada diplomática do Brasil depois da posse de Lula. O governo colombiano do presidente Gustavo Petro e os rebeldes começarão um segundo ciclo de negociações em 13 de fevereiro, no México. O governo federal lançou nesta segunda-feira o Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Jaqueline Fonseca. Com investimento total de 600 milhões de reais, o Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas foi dividido em 2 etapas. Neste primeiro momento, 200 milhões de reais serão repassados a estados e municípios para a realização de mutirões de cirurgias, para reduzir as filas provocadas especialmente em função da Covid-19. Num segundo momento, 400 milhões de reais serão disponibilizados de acordo com a produtividade de cada estado e município. O foco principal devem ser as cirurgias oftalmológicas e ortopédicas, mas cada estado e município deverá apresentar um plano com o diagnóstico das reais necessidades de cada local e como as cirurgias deverão ser realizadas. O valor vai ser disponibilizado através de portaria que ainda vai ser publicada. Esses 600 milhões de reais foram disponibilizados com a aprovação da PEC da transição. O Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas foi lançado nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, em um evento com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da ministra da Saúde, Nízia Trindade. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E os garimpeiros que atuavam ilegalmente na terra indígena Yanomami, em Roraima, estão tentando deixar as áreas de garimpo a pé até Boa Vista. Em meio ao clima de tensão, a Polícia Federal está na região para apurar a morte de indígenas, possivelmente por conflitos com esses garimpeiros. Pessoas que trabalhavam na região e desistiram de esperar por resgate ou algum meio de transporte estão andando pela floresta para tentar chegar à capital Boa Vista. O tempo do percurso varia, mas pode durar até 4 semanas e também é arriscado.
Eles afirmam que deveriam estipular um prazo de retirada para permitir a saída dos garimpeiros, porque tem locais que são de difícil acesso. Os garimpeiros reclamam que não têm recursos para alimentação e que muitos estão doentes. Nas últimas semanas, o governo federal anunciou o controle do espaço aéreo, a maior presença de agentes públicos e uma operação de retirada de garimpeiros da terra Yanomami, que ainda não tem data oficial. Essas medidas levaram a uma mobilização de invasores do território e alguns deles acreditam que a operação já até começou. Quem consegue acesso aos barcos faz viagens em embarcações cheias. Por outro lado, a Polícia Federal encontrou um jovem indígena morto e outro ferido com garimpeiros na região de Omoxi, na terra indígena Yanomami. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, disse que foi informada de outros 2 assassinatos de Yanomami na região de Parima. A Polícia Federal está no território para apurar a denúncia sobre a morte dos 3 indígenas por garimpeiros ilegais no território. Ela afirmou que é uma situação de urgência e emergência permanente. O maior território indígena do Brasil, a terra Yanomami, enfrenta uma das piores crises sanitárias da história em 3 décadas de demarcação. Devido ao avanço do garimpo ilegal na região, crianças e adultos enfrentam casos severos de desnutrição e malária. E mudando de assunto, o levantamento feito pelo Sebrae mostrou que pessoas empreendedoras negras ganham 32% a menos. O combate à desigualdade por raça e sexo desafia o novo governo. O estudo apontou que, além de ganharem menos, pessoas negras têm menos escolaridade, empresas menores, trabalham sem contratar funcionários e contribuem menos à Previdência. E o gênero feminino, especificamente, foi o mais prejudicado pela pandemia e o que mais demorou a se recuperar. Para economistas, o governo atual terá como desafio enfrentar a desigualdade, não só no mercado de trabalho formal, como entre os mais de 30 milhões de empreendedores no país. O Sebrae mostrou que os negros, pretos e pardos representam 52% dos empreendedores brasileiros, sendo grande parte que trabalham por conta própria. No ano passado, a renda média mensal deste grupo foi de R$ 2.079 no segundo semestre. Já para empreendedores brancos, foi de R$ 3.040. Ou seja, o rendimento de empreendedores negros é, em média, 32% inferior. Já as mulheres negras têm o menor rendimento entre os empreendedores. De R$ 1.852, comparado a R$ 2.188 para homens negros e R$ 2.706 para mulheres brancas e R$ 3.231 para homens brancos. Uma diferença de 74% na renda média entre homens brancos empreendedores e mulheres negras empreendedoras. Para o Sebrae, isso pode ser explicado por uma inserção tardia de mulheres e negros no mercado de trabalho, além do nível escolar, que também afeta o de rendimentos. 41% dos donos de negócios negros têm apenas o ensino fundamental, comparado a 28% dos brancos. Com o ensino superior, 32% são brancos, ante 13% de negros. Entre as mulheres, apesar de superarem os homens em formação escolar, há a particularidade de muitas vezes atuarem no mercado de trabalho para complementar a renda da família. E com o cuidado de casa, filhos e idosos, acabam se dedicando apenas parcialmente a seus negócios, que também impacta o nível de rendimentos. Segundo o Sebrae, garantir a melhora do ambiente de negócios, através de reformas estruturais, como a tributária e a administrativa, também seria importante para melhorar o cenário econômico e fortalecer a atividade empreendedora. O que precisa ser feito nesse sentido ainda terá que ser definido pelo governo, mas será desde a ampliação do nível de escolaridade, passando pela oferta de creches, capacitação de empreendedores e políticas de acesso a créditos com menos burocracia e taxas mais acessíveis. 4 em cada 10 brasileiros dizem estar muito endividados. Uma pesquisa feita com 1.500 pessoas pela Boa Vista apontou ainda que o desemprego é o principal motivo para a inadimplência, para que o consumidor deixe de honrar com seus pagamentos. De acordo com um estudo, com 43% dos inadimplentes, as dívidas aumentaram na passagem de 2021 para 2022.
ao mesmo tempo em que 42% alegaram uma piora na situação financeira na segunda metade de 2022. Entre os consumidores que têm alguma dívida em atraso, 68% compõem as classes D e E 85% são economicamente ativos e a maioria, 35%, está na faixa dos 18 aos 30 anos. As mulheres são a maior fatia entre esse público, correspondendo a 56%. Aproximadamente 80% dos inadimplentes declararam ainda que têm dificuldades para pagar as suas contas e deixá-las em dia, contra 71% no semestre anterior e 70% no mesmo período de 2021. Uma alternativa aos voos, as passagens de ônibus registraram um aumento em 2022. Ainda que, na média, a elevação no preço das tarifas de ônibus seja mais modesta do que a do avião, o avanço foi de mais que o dobro da inflação. A repórter Bruna de Jaimo vai trazer para a gente mais informações. O avanço no valor das passagens de ônibus foi mais alto do que o dobro da inflação. Enquanto as passagens rodoviárias para viagens interestaduais subiram 13,8%, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, aumentou 5,79%. Algumas cidades registraram altas até maiores do que o transporte aéreo, como é o caso de Belém, Fortaleza, Salvador e São Luís. E a maior diferença foi sentida em Belém, com um aumento de 30,9%, enquanto nas passagens aéreas foi de 3%. O principal motivo para isso acontecer foi o preço do diesel, que representa cerca de 30% dos custos do setor. No ano passado, o litro subiu 22,87% no país, segundo o IBGE. Além da alta do combustível, outro fator também é a desvalorização do real, que tem pressionado o preço das passagens. O aumento no preço já tem elevado os consumidores a desistir de viajar, mas a dica é pesquisar bastante e ver qual é o melhor custo-benefício. E veja a seguir, mortes em terremoto passam de 5.000 e a comunidade internacional se junta para ajudar a Turquia e a Síria. E a gente traz um alerta sobre o novo cigarro eletrônico que promete liberar vitaminas ao ser inalado. Pois é, nós voltamos já e já te contamos isso. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Agora a gente traz atualizações sobre o terremoto ou os terremotos que atingiram a Turquia e a Síria. O número de feridos e de vítimas fatais aumenta a cada hora. De acordo com o último balanço das autoridades, a quantidade de vítimas do tremor mais forte já registrado desde 1939 na região passa de 5.000. Vamos conferir. O número de vítimas fatais após o terremoto que atingiu o sudoeste da Turquia e o norte da Síria não para de aumentar. Em meio ao frio e aos escombros, equipes de resgate correm contra o tempo para tentar encontrar sobreviventes. Mais de 24.000 agentes atuam nas buscas. Em toda a região sudoeste da Turquia, o cenário é de destruição. Centenas de casas e quase 6.000 edifícios desabaram após o tremor de magnitude 7,8 que pegou de surpresa milhares de pessoas na madrugada desta segunda-feira. De acordo com especialistas, esse foi um dos mais fortes terremotos registrados no país desde 1939. Ao longo do dia, uma série de tremores secundários foram sentidos e um novo terremoto de magnitude 7,7 elevou ainda mais a atenção da população já abalada pela tragédia. Por conta do grande volume de escombros, algumas equipes de resgate têm enfrentado dificuldades para acessar algumas áreas. O fluxo de ajuda crítica das Nações Unidas da Turquia para o noroeste da Síria precisou ser temporariamente interrompido por conta dos estragos nas estradas e outras questões logísticas. Após a tragédia, diversos países expressaram solidariedade à Turquia e à Síria e anunciaram o envio de ajuda humanitária aos países.
Sofremos com eles. É realmente muito triste. É uma catástrofe que é realmente muito grande. Por isso, nos oferecemos, junto aos demais, para ajudar com todos os nossos meios. Após enviar equipes de resgate para a Turquia, a União Europeia também ativou o sistema de satélites Copérnico para fornecer um mapeamento de emergência do governo turco. Nos Estados Unidos, a Assembleia Geral da ONU fez um minuto de silêncio pelas vítimas do terremoto. Quero transmitir minha profunda tristeza sobre os terremotos devastadores na Turquia e na Síria. Estendo as minhas condolências às famílias das vítimas. As Nações Unidas estão se mobilizando para apoiar uma resposta de emergência e, portanto, vamos trabalhar juntos em solidariedade para ajudar todos os atingidos por este desastre, muitos dos quais já estavam em extrema necessidade de ajuda humanitária. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também se manifestou e disse estar profundamente triste pelo terremoto nos dois países e ordenou o fornecimento de toda a assistência necessária. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestou solidariedade às vítimas da tragédia pelas redes sociais. Os danos materiais e humanos na região ainda são incalculáveis para as duas nações que há anos sofrem com conflitos e fluxos migratórios constantes em suas áreas. É realmente muito triste, né? As imagens são chocantes. E mudando de assunto, pelo menos 15 pessoas morreram e 20 ficaram feridas após uma série de deslizamentos atingirem a região de Arequipa, no Peru. De acordo com autoridades, milhares de pessoas estão desabrigadas e 2 ainda estão desaparecidas. Os constantes deslizamentos têm dificultado as operações de resgate. De acordo com a Defesa Civil da região, os deslizamentos começaram a acontecer no domingo, depois de fortes chuvas atingirem o sul do país. Pelo menos 4 cidades foram afetadas pelas chuvas, que também provocaram as cheias de rios e o alagamento de diversas regiões. Vale destacar que muitas vilas de Arequipa foram construídas em áreas de risco alto, a maioria delas em volta de colinas. E o mundo se dirige com os olhos bem abertos para uma guerra mais ampla diante dos crescentes riscos de escalada na Ucrânia. Esse foi o alerta feito pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A invasão russa da Ucrânia está causando um sofrimento incalculável ao povo ucraniano, com profundas implicações globais. As perspectivas de paz continuam diminuindo, as chances de uma nova escalada e derramamento de sangue continuam crescendo. Temo que o mundo não esteja caminhando como um sonâmbulo para uma guerra mais ampla. Temo que esteja fazendo isso com os olhos bem abertos. Guterres também citou o conflito entre israelenses e palestinos, a repressão no Afeganistão, Mianmar e Haiti. O secretário-geral denunciou a ausência de visão estratégica e o viés de curto prazo dos líderes políticos e econômicos, o que não é apenas profundamente irresponsável, mas também imoral, declarou. Guterres destacou ainda a necessidade de se pensar nas gerações futuras, relembrando seu apelo por uma transformação radical da arquitetura financeira mundial. O chefe da ONU também pediu ao grupo de países mais desenvolvidos, o G20, que adote medidas de apoio aos países emergentes e suas responsabilidades na luta contra o aquecimento global. Os Estados Unidos recolheram mais de 400 alimentos por suspeita de contaminação por uma bactéria. O recall inclui sanduíches, saladas, iogurtes, wraps e outros produtos prontos para o consumo vendidos em 9 estados e também em Washington. Os alimentos recolhidos foram distribuídos em Connecticut, Distrito de Colômbia, Maryland, Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, Carolina do Norte, Pensilvânia, Carolina do Sul e Virgínia, de acordo com o Food and Drug Administration. Todos os produtos recolhidos têm um rótulo ou identificador Fresh Creative Cuisine na parte inferior e uma data de validade ou venda até 31 de janeiro de 2023 a 6 de fevereiro de 2023. Os alimentos contaminados com essa bactéria podem causar infecção grave, que pode levar a sintomas como febre, dor de cabeça, diarreia e vômito, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção da Doença. Olha só, nos últimos dias, uma propaganda viralizou na internet com a oferta de um cigarro eletrônico com vitaminas que prometem ajudar na saúde. Além de ser uma tentativa ilegal de atrair novos adeptos, já que a venda é proibida aqui no Brasil,
Diversos médicos aproveitaram para alertar sobre os prejuízos que o vape faz ao organismo. Vamos conferir. Mesmo com a venda proibida pela Anvisa, os cigarros eletrônicos fazem muito sucesso entre os jovens. Por isso, com o objeto de deixar ou transformar o hábito mais saudável, uma empresa lançou o Health Vape, ou vape de vitaminas. Com a descrição contendo adição de vitaminas, aminoácidos, hormônios, o anúncio garante que o produto dá energia, firmeza na pele e recupera os músculos. Na internet é possível encontrar o produto com preços que variam de R$ 50 a R$ 80. Mas os cigarros eletrônicos são vetados no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, seja para fumar ou para suplementação de vitaminas, probióticos, enzimas e outros. Porém, a fiscalização do comércio é de responsabilidade de autoridades locais. A Sociedade Brasileira de Pneumologia adverte: o uso de cigarro eletrônico causa doenças não só respiratórias, mas gastrointestinais, na boca e outras. Além disso, diversas pessoas que fizeram uso do cigarro eletrônico passaram mal com pressão baixa e dor no estômago. Com o aumento de quadros de mal-estar após o uso desse cigarro, médicos alertam que os remédios que podem ser utilizados como suplementação alimentar devem ser prescritos mediante avaliação, e nada do que é prometido pelo anunciante é de fato verídico. Cada uma, não é? Mas fica aqui o alerta sobre os malefícios que o cigarro eletrônico pode trazer para a sua saúde. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!